que eu creio que vai nos trazer luz de como nós devemos viver nestes dias, nestes tempos em que nós temos vivido. Há um texto nas Escrituras que Paulo escreveu, que eu gostaria que nós prestássemos atenção, porque é um texto que traz justamente essa direção, essa compreensão do nosso papel como filhos de Deus, como cristãos, neste momento em que nós estamos passando. Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 2, verso 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que hoje vivo na carne, quer dizer, a vida que eu vivo hoje, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que será que Paulo está querendo dizer com isto? Que compreensão nós temos desse texto? O que ele nos traz para que nós possamos entender a nossa vida cristã, a nossa experiência cristã? E o que é ser cristão? O que é ter Cristo vivendo dentro de nós? A primeira coisa que Paulo diz aqui, que gostaria que você inclusive, se pudesse, anotasse essas três situações que Paulo se refere, para que nós tenhamos uma autêntica experiência cristã. A primeira coisa que ele diz é: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Me impressiona as várias vezes em que a Bíblia usa essa figura, essa metáfora, esse símbolo da morte, para retratar parte da nossa experiência como cristãos. É comum isso no discurso cristão, na narrativa cristã, a ideia de que nós já morremos, ou de que nós devemos morrer, ou que nós devemos mortificar. É algo sucessivo na palavra de Deus. E Jesus mesmo, quando Jesus se refere à sua obra, aquilo que ele ia fazer, ele diz lá em João capítulo 12, verso 24: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, quer dizer, essa é a condição, morrer, mas se morrer dá muito fruto. O grão de trigo de Jesus só vai dar fruto se morrer. E eu gostaria que você entendesse isso, porque isso é comum na nossa experiência de vida. Nós só não atentamos que essa sucessão de vida e morte, e de morte e vida, ou de morte para gerar vida, é comum na vida, é comum na experiência, e é fundamental para que nós sejamos verdadeiramente cristãos, para que o cristianismo seja verdade em nossas vidas. Isso me traz muita aflição, muita angústia na minha reflexão de vida. Como é que eu faço para verdadeiramente ser cristão, viver essa experiência que os apóstolos viveram, a experiência que nós vemos na igreja primitiva, a experiência que nós vemos nos discípulos? Será que é possível nós provarmos isso? E a primeira coisa que Paulo fala, que a experiência dele decorre que ele já está crucificado com Cristo. Nós não gostamos de crucificar nada na vida. Nós vemos, por exemplo, às vezes os casais hoje retardam cada vez mais a experiência de ter filhos. Você já percebeu isso? Há casais que nem filhos querem ter. Por quê? Porque sabem que se tiverem filhos, alguma coisa vão ter que crucificar, sacrificar o seu conforto. A experiência o nascimento da experiência real, não a experiência irresponsável, mas a experiência real da paternidade, exige um sacrifício. Eu tenho que abrir mão do meu conforto, eu sei que eu vou enfrentar dor, eu vou enfrentar, quando eu me apego àquela criança começa a ter um significado imenso para mim, eu temo por aquela criança, né? Um filho é uma experiência tremenda na vida,
Mas para que eu tenha um filho, eu tenho que sacrificar a minha vida sem filhos, a minha vida de conforto. É assim também na experiência de solteiro. Por que as pessoas não querem casar mais? Porque não querem crucificar o solteiro. É difícil matar o solteiro. O solteiro tem um monte de direitos que o casado não tem. É difícil abrir mão do solteiro. Tanto que muita gente casa e não faz isso, não consegue crucificar o solteiro. Vive como se solteiro fosse. Mas para poder nascer um homem casado, essa transição do solteiro para o casado, implica a morte de alguma coisa, implica uma despedida, a despedida de solteiro. Uma vida vai sendo deixada para trás. É disso que Paulo está falando. Entenda a linguagem da Bíblia. Uma criança, é bom ser criança, mas para nascer o adulto, a criança tem que morrer. Não é fácil crucificar a criança. Não é, tanto que não é incomum a gente ver as pessoas reagindo de modo infantil. Porque é difícil abrir mão da criança. A criança tem um monte de direitos que nós não temos. É difícil fazer a separação entre a criança e o adulto. É difícil virar adulto, responsável, maduro. A criança tem o direito de bater o pé, de chantagear, de abrir o berreiro, de fugir do desafio, de fugir da responsabilidade. Tudo isso é aceitável para uma criança. Eu me lembro que uma vez, eu acho que devia ter uns 5 ou 6 anos, é uma cena que ficou na minha cabeça. Eu tinha que tomar uma vacina, e era aquelas vacinas com agulha, e eu fui, não, eu vou tomar, pode ficar tranquilo. Fiz jeito de adulto e falei, não, eu vou lá, ninguém precisa me segurar não, ninguém precisa me empurrar, eu vou sozinho. E aí eu fui, minha mãe do meu lado, não deixava ninguém encostar em mim. Cheguei, a hora que a pessoa que estava aplicando a vacina levantou a agulha, eu saí em disparada. Acho que aquela criança está correndo até hoje. Porque como criança eu posso fugir do desafio. O adulto não pode. O adulto tem que crucificar a criança. A criança tem que morrer para o adulto nascer. Por isso que Paulo está falando quando ele diz, já estou crucificado com Cristo. Aquele Paulo que existia antes da minha experiência com Jesus, aquele Paulo precisa morrer para que possa nascer um cristão verdadeiro. Nós somos seguidores de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos gostos, da nossa filosofia de vida. Qual filosofia de vida que você segue na sua vida? Todos nós temos uma filosofia de vida. A gente pode não pensar, mas toda pessoa tem. Paulo tinha uma filosofia de vida. Antes de se converter, antes de se entregar, antes de conhecer a Jesus. Graças a essa filosofia de vida, ele perseguia os cristãos, matava cristãos. Era impiedoso com aqueles que seguiam a Jesus, por conta de uma filosofia de vida que ele acreditava. Paulo era fariseu. A minha filosofia de vida define os meus passos. A minha filosofia de vida é a direção que eu sigo, é aquilo que eu acredito. Na época de Jesus, Paulo, a principal filosofia de vida dos fariseus era a lei de Moisés. O que define uma filosofia de vida, o que define a sua filosofia de vida, é aquilo que você acha mais importante, aquilo que você elege como a coisa mais importante da sua vida, aquilo que você acorda para fazer e você dorme pensando, aquilo que está na tua alma e você dirige teus passos. Os fariseus achavam que o dever com a lei era a coisa mais importante da vida. Se fosse preciso, eles matavam por isso. Mataram Jesus por isso, porque acharam que Jesus não cumpriu a lei. Sabe aquela cabeça, dever, dever, dever. Dever é bom, mas o fanatismo pelo dever quebra, destrói.
né? Eles tinham um fanatismo pelo cumprimento do sábado, que odiavam a Jesus, porque achavam que Jesus não respeitava o sábado. Eram tão apaixonados pelo dever, tão fanatizados pelo dever, pela lei, que se esqueciam que mais importante que o dever era a pessoa. Se nós somos muito rígidos com essa questão do certo e errado, não que isso é importante, mas a rigidez, o fanatismo me leva a ser cruel, a julgar todo mundo, a ficar querendo observar os detalhes das vidas das pessoas para saber se elas estão cumprindo a lei ou não estão cumprindo a lei. Dever, não, olha, não pode, está errado. Por isso que Paulo fala em Gálatas 2,19 o seguinte: porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Morri para esse fanatismo que eu tinha com a lei de Moisés. A lei de Moisés é boa, a lei de Moisés é uma bênção, mas o meu fanatismo transformou aquela lei numa maldição. Eu estava matando gente por causa da lei, eu estava perseguindo os cristãos por causa da lei. Dever. Nós temos muito isso na igreja, um julgamento tremendo, uma tendência, né, a se apegar ao detalhe. Quando alguém erra na igreja, essa pessoa normalmente não consegue mais se readequar. Quando cai num escândalo, é tão difícil se levantar, porque você agora falhou no dever. Uma neurose pelo dever. Outra coisa que nós vemos na época de Jesus, em que as pessoas eram o contrário, uma filosofia de vida muito comum na época de Jesus e muito comum hoje. As pessoas achavam que o importante na vida é o prazer. É o contrário. Tinha um lado que era uma coisa estoica pelo dever, e do outro lado, não, bom é o prazer. Tenho que seguir o prazer. Prazer, eu faço o que eu gosto de fazer e só faço o que eu gosto de fazer. Quem é guiado pelo prazer tem duas características. Quem é guiado pelo prazer tem duas tendências fundamentais. Tem dois critérios para julgar o que vai fazer e o que não vai fazer na vida. Quem é guiado pelo prazer diz assim: primeiro, o importante para mim é fazer o que me dá prazer. Essa é a primeira coisa da pessoa que busca o prazer. Só faz aquilo que lhe dá prazer. E a segunda, evita tudo aquilo que traz dor e sofrimento. Tudo que vai trazer peso, tudo que vai trazer responsabilidade. Você já notou? As pessoas às vezes se sentem atraídas por Deus, se sentem atraídas pelas coisas de Deus, mas a primeira coisa que elas dizem assim: mas eu não quero responsabilidade. Né? Há um espírito na nossa época: eu não quero responsabilidade. Será que você vai me dizer assim: mas bispo, o que tem de errado a pessoa querer o prazer e evitar a dor? Nada. Desde que isso não seja uma coisa absoluta na sua vida. Você imagina os nossos profissionais de saúde que estão na frente na luta contra o coronavírus, se fossem guiados apenas pelo prazer e por evitar o sofrimento. Essas pessoas têm que estar no coração do sofrimento, têm que estar cuidando de doente, tem que estar correndo o risco, arriscando a sua família, arriscando a sua vida, sofrendo um monte, para poder trazer um bem maior para todos nós. Né? Eu não posso, há momentos em que eu não posso evitar o sofrimento e a dor. Há momentos que eu tenho que abraçar a responsabilidade. A minha vida não pode ser guiada só pelo prazer, só pela diversão, só pelo entretenimento. Esses dias eu e a Jussara estávamos vendo uma série de televisão chamada The Crown, né? A Coroa. Fala sobre a vida da rainha da Inglaterra. Ela se tornou rainha da Inglaterra porque o tio dela renunciou à coroa. Renunciou porque queria prazer, queria viver uma paixão. Renunciou à coroa porque queria viver uma paixão. E depois passou a vida inteira, a vida desse homem foi o prazer, viver para se divertir. E aí tem uma parte que ele já está frustrado, já idoso,
ele chega e se volta para a esposa dele e fala assim: eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso, mas estou começando a perceber que a vida não é só diversão. A vida não é só correr atrás do prazer. O que dá sentido para a vida são coisas que trazem sofrimento. A paternidade traz sofrimento muitas vezes, mas traz uma alegria, um sentido. O casamento traz um conteúdo de sofrimento, mas também traz um sentido, traz responsabilidades, traz problemas, traz conflitos. Mas eu cresço. As melhores coisas da vida trazem aquilo que realiza a gente. Não tem como fazer sem passar pela dor, sem passar pelo sofrimento. Eu gosto de um texto na Bíblia, lá no Salmo 86, verso 15, a palavra de Deus fala assim: porém tu, Senhor, presta atenção nesta palavra, porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor. Acho tremendo que essa expressão seja aplicada a Deus, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Não é que Deus goste do sofrimento, tanto que Deus vai acabar com o sofrimento, diz a palavra no Apocalipse. Mas Deus não foge do sofrimento por amor a nós. Jesus não fugiu da cruz por amor a nós. Jesus tomou o cálice do sofrimento porque era necessário para chegar onde Ele queria chegar, que é você, eu, a igreja, o seu povo, a sua nação. Um Deus que não tem medo do sofrimento, esse é o nosso Deus. Por isso que Paulo diz: eu estou crucificado, eu prefiro esta responsabilidade de assumir esta nova vida, com tudo que ela tem, com todo o peso que ela traz, porque eu sei que há glória nisso, vale a pena. Tem dor, tem muita coisa problemática, mas vale a pena ter Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Crucifiquei e conheci algo muito melhor, quero ser adulto, diz Paulo, não quero mais ser menino. 1 Coríntios 13, Paulo fala exatamente isso. Quando eu era menino, 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, chantageava como menino, manipulava como menino, tinha chilique como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, aleluia, acabei com as coisas de menino. Isso que é crucificado com Cristo, morrer para aquela velha vida. Jesus fala, lá em Mateus 16, 25, aquele que quiser salvar a sua vida. Qual vida? Aquela que nós vivíamos irresponsavelmente, correndo atrás do prazer, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, se eu abrir mão da meninice, eu vou achar a verdadeira vida, diz Paulo, de Jesus, A segunda coisa, que a palavra aqui fala, o texto que nós lemos, vivo, diz Jesus. Paulo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, eu estou crucificado, mas estou vivo. Olha o contraste maravilhoso que Paulo traz para nós. Eu estou morto, mas estou vivo. Cristo vive em mim. Quer dizer, eu abri mão do meu estilo de vida, porque eu achei a pérola de grande valor, e esse era o preço. Aleluia. Para eu poder viver esse tesouro, eu tinha que abrir mão do que eu tinha antes. Eu tinha que crucificar aquele estilo de vida sem sentido, irresponsável que eu sempre vivi. Agora eu vivo para essa vida, para essa pessoa. Agora a minha lei é a lei de Cristo. Isso é, Cristo vive em mim. Nessa vida tem dever, mas não é só dever. Nessa vida tem prazer, mas não é só prazer, tem coisas melhores. Nessa vida tem sofrimento, mas vale a pena. Essa é a mensagem de Cristo vive em mim, quando Paulo diz, ele está revelando, quando Paulo, não tente, é claro que há um aspecto misterioso nisso, mas não é disso que nós temos que falar.
Nós temos que falar do que nós podemos compreender. Cristo vive em mim não é algo místico que eu tenho que procurar, embora isso seja verdadeiro. Há um aspecto místico da vida de Jesus em mim que nós sentimos quando nós adoramos, quando nós oramos. Mas há um sentido claro para a nossa mente de que Cristo vive em mim, é que eu hoje sou guiado por essa mensagem. Eu sou guiado por essa palavra, por esse homem. Ele é meu líder. Jesus me lidera, né? O seu Espírito é que me anima. Sua maneira de ser, a sua maneira de ver a vida, sua maneira de enfrentar as coisas. Jesus é vida em mim. Né? É o que Paulo está dizendo. Eu não sou guiado mais pelo espírito da minha época, pelo espírito do meu tempo, pela minha cultura. Cristo vive em mim. Na live de sexta-feira, eu contei uma história que eu acredito que ilustra bem isso, de uma menininha afro-americana nos Estados Unidos, nos anos 60, uma menina chamada Ruby Bridges, Ruby Bridges. Ela tinha 6 anos de idade e foi a primeira menina a ser a primeira menina negra na cidade de Nova Orleans a estudar numa escola de brancos. Se imagina uma menina de 6 anos, havia segregação racial na cidade, a justiça americana determinou que aquilo chegasse ao fim, determinou que agora deveria haver integração, os negros podiam estudar nas escolas dos brancos, e ninguém aceitava a decisão na cidade, nem na escola, nem os professores aceitavam, nem o diretor, ninguém. Mas a justiça resolveu que aquela decisão tinha que ser cumprida. E escolheu para uma certa escola na cidade de Nova Orleans, de brancos, que é uma menina de 6 anos, de uma família de afro-americanos totalmente analfabeto, ia ser a primeira que poderia estudar na família, deveria frequentar a escola. Aquilo se tornou totalmente um problema na cidade, porque ninguém deixava a menina se aproximar da escola. O que aconteceu? Tiveram que mandar 4 delegados do FBI americano, 4 policiais federais dos Estados Unidos, para escoltarem a menina até a escola. No caminho em que esses 4 agentes federais levavam essa menina, as pessoas gritavam, jogavam tomate, as pessoas, havia uma senhora que levou um caixão com uma boneca negra e mostrava para a menina, isso aqui vai ser o seu destino, você vai morrer. Outra dizia, você vai ser envenenada, nós vamos envenenar a tua comida. Um ódio, sabe, uma multidão, era assim a segregação racial nos Estados Unidos, esse nível de ódio. Não importa que seja uma menina de 6 anos, é negra, é afro-americana, sai, você não pode frequentar a nossa escola. E a menina ia tranquilamente não, mas ia caminhando. Diante daquela realidade, o governo americano entendeu que aquela menina precisaria de assistência psicológica, era um trauma muito grande que ela estava sofrendo. E o psicólogo que tratou com ela, conta que sentou pela primeira vez com ela, olhou para ela e perguntou assim, Ruby, me diga uma coisa, eu percebo que quando você vai caminhando, você vai falando com as pessoas. O que você fala para as pessoas? Não, senhor, ela respondeu. Não falo não, eu não converso com ninguém quando eu vou caminhando. Eu vou fazendo a minha oração. Eu vou orando pelas pessoas. Eu vou orando por eles, Senhor. Aí o psicólogo achou aquilo estranho, mas por que você ora por eles, ô Ruby? Ela abriu os olhos desse tamanho e disse assim, mas o senhor não acha que essas pessoas precisam de oração? O psicólogo parou, olhou e perguntou de novo, e o que é que você ora? Eu vou dizendo assim, vou falando com Deus. Deus, tenha misericórdia dessas pessoas. Deus,
Perdoa porque eles estão dizendo coisas horríveis para mim, mas eles não sabem o que estão fazendo. Quer dizer, todo mundo jogava ódio em cima da menina e ela devolvia como uma oração. Perdoa essas pessoas que estão dizendo essas coisas horríveis para mim. Se nós queríamos um exemplo do que é Cristo vive em mim, eu acredito que a história desta menina é um exemplo escandaloso e espetacular do que é isso. Isso é Cristo vive em mim, apesar de ser uma família, não precisa de cultura para que Cristo viva em nós. Quem tinha cultura era o ódio. Essa família não sabia, ninguém sabia ler nessa casa, mas tinha Cristo lá dentro. Cristo vivia ali. E eu acredito que essa menina só conseguiu força para agir como gigante desse jeito, porque o Espírito de Deus estava nela. Era o Espírito Santo que dava esse vigor, essa força, essa grandeza, para que ela reagisse assim. Eu acredito que nós vivemos um tempo, queridos, nós que hoje temos visto um ódio nas redes sociais, principalmente quando se trata de disputa política. Parece que é uma disputa de quem tem a informação mais destrutiva contra o outro. Parece que é uma disputa de quem consegue destruir mais, quem consegue odiar mais, quem consegue difamar mais. Que espírito é esse? Será que é esse o Espírito de Cristo? Se eu sou adversário daquela pessoa, eu quero destruir ela, eu quero destruir a reputação dela, eu quero o que eu puder, a informação que eu puder ter para destruir, eu jogo nas redes sociais. Esse é o nosso tempo, um tempo de ódio, de ressentimento, um tempo azedo. As redes sociais estão ficando azedas, uma amargura tremenda, isso não é Cristo vive em mim. Paulo estava cheio de Cristo. Nós vemos, Paulo sofreu muita coisa. Se você for olhar, por exemplo, Paulo descrevendo o seu sofrimento, você vê um homem que passou por experiências duríssimas. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem o caminho do ódio, tem o caminho da vingança, tem o caminho do prazer total, tem o caminho do fanatismo. Nós temos que, o caminho de Cristo é um caminho invisível, um caminho que ninguém vê, é um caminho de vida. Nós temos que ser diferentes neste tempo. Dói no meu coração vendo nós cristãos muitas vezes entrando nesse jogo de ódio contra ódio, respondendo ódio com mais ódio ainda. Paulo falando tudo que ele passou, ele diz assim, lá em 2 Coríntios 11, 23, são ministros de Cristo, eu ainda mais em trabalhos, muito mais, em açoites, em prisões, em perigo de morte. Ele vai falando, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 40 açoites era o máximo, por isso menos 1, Eles estabeleciam por menos 3, menos 4, menos 5, porque o máximo era 40. Ele recebeu quase o máximo de açoites. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, Quer dizer, ele passou de tudo, ele vai falando, ele passou de tudo. Onde é que ele obtinha forças para enfrentar tudo isso? Onde é que nós vamos obter forças para ser eterno neste tempo de ódio? Nosso Deus. Paulo estava inundado de Cristo, como nós devemos estar. Não podemos entrar nesse espiral que está esse tempo, no espírito da nossa época. A terceira coisa que Paulo fala aqui, ele diz assim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Oh, meu Deus. Primeiro, eu estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim.
A mensagem de Cristo vive em mim. O Espírito de Cristo vive em mim. As tendências de Jesus vivem em mim. E 3, a fé, a vida, essa vida que eu estou hoje, a vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus. Como assim? Qual o sentido dessa expressão? Eu erro. Eu estou de boa fé, você está de boa fé. Mas você erra, você falha. Quantas vezes a gente entra, fala coisa que não deve. Quantas vezes a gente sente que não vai conseguir, que não é digno dessa caminhada, né? É isso que Paulo está falando. Eu falho, eu sou um homem de boa fé, mas o velho Paulo prevalece em mim muitas vezes. Mas não importa, ainda que eu falhe, ainda que eu caia, a minha fé não desiste, continua viva. Ninguém me reprove por eu ser um homem que falha, um homem que tem imperfeição, um homem cheio de defeitos, porque eu não confio em mim. A fé, a vida que eu vivo agora, eu vivo olhando para Jesus. A minha fé está posta nele, apesar de todas as coisas erradas que eu faço na vida. Eu às vezes decepciono minha esposa, falho com as minhas filhas, sou um homem cheio de defeitos, mas a vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus. Ele me levanta quando eu caio, Ele me anima nas minhas dores, no meu sofrimento, Ele me dá força para enfrentar aqueles desafios que eu quero fugir, quero sair correndo. Aquela criança ainda quer sair correndo, mas eu olho para Jesus, Ele me ajuda a enfrentar a vida. Oh meu Deus! Quer dizer, é isso que Paulo está falando aqui. Ninguém nos acuse, nós igreja, quantas pessoas, né? Às vezes as pessoas ressentidas jogam setas contra nós, apontam nossos defeitos, e muitas vezes com razão, é verdade, nós temos esses defeitos, mas tem um em quem nós confiamos e que é maior que nós, que entende nossa luta, que compreende quem nós somos, que não olha nossos defeitos, mas sabe a intenção da nossa alma e do nosso coração e a sua. A fé, a vida que eu agora vivo, não vivo baseado no que eu fiz, no que eu deixei de fazer. Eu vou fazer no que eu posso fazer, eu vou fazer no que eu consigo fazer. Mas eu conto com o meu Rei, conto com o Senhor Jesus. Sabe o que é graça? Eu sei que Ele não me condena. Dá uma força isso, porque a gente às vezes, dentro de um dia, às vezes nós terminamos um dia com frustração, falando, eu não fiz nada importante hoje, não fiz nada de valor. Às vezes os dias são frustrantes, ainda mais nesse tempo que a gente passa o dia inteiro em casa. Mas não tem problema. A vida que eu agora vivo pela fé naquele lá. Naquele lá. Mas eu dizia que graça é esse poder que eu recebo de Deus para fazer o que naturalmente eu não consigo fazer. Isso é graça. Segundo aspecto que eu creio que é graça de Deus, é essa oportunidade que Deus dá para a gente de começar de novo, a cada dia. Como diz Lamentações de Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Cada dia eu posso começar de novo, porque Deus me levanta, Deus me anima. Esse é o nosso destino, esse é a nossa missão. Quero falar uma coisa, que neste tempo de pandemia, neste tempo de insegurança, neste tempo de aflição, nós vivemos um tempo de beleza e de aflição.
Nós vivemos um tempo de morte e de vida. Nós temos visto muita morte, mas muitas coisas têm renascido em nosso coração, nossos relacionamentos, nosso amor pela igreja, nosso amor uns pelos outros, essa saudade que nós sentimos uns dos outros, coisas que já estavam morrendo em nosso coração por causa das nossas amarguras, das nossas críticas, dos nossos julgamentos, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Tempo de morte e tempo de vida. Tempo de estarmos juntos, tempo de você voltar a dizer eu te amo, com a graça do nosso Deus. Amém? Vamos ter essa fé no Filho de Deus, viver esta vida, viver a vida pela fé em Jesus significa que eu já não tenho mais fé apenas em mim mesmo. Eu tenho fé em mim, mas eu sei que eu falho. Eu não posso ter fé absoluta em mim. Eu tenho que viver essa vida não apenas com fé em mim, não apenas com fé na minha família. Eu tenho fé, mas sei que todos nós falhamos. A única rocha que não se abala. Por isso eu não posso viver a vida com a fé apenas em mim. Eu vivo esta vida pela fé no meu Senhor, que me amou e se entregou por mim. Fecha os teus olhos. Gostaria que você colocasse tua vida diante de Deus. Você que se identificou com esta palavra, você que tem identificado essa tendência de ódio. É um tempo de nós cristãos sermos luz, não entrarmos nessa discussão insana que tem tomado conta das pessoas, das redes sociais, das famílias entrando em conflito por causa de política, por causa disto, por causa daquilo, por causa de fulano e por causa de cicrano. Sai disso, tenha a tua posição, tenha teus valores, mas não entra nesse debate insano de ódio, de acusação, de destruição. Você que se identificou com essa necessidade de ser compreendido, de ser entendido, de ser amado. Você que se identificou com essa necessidade de começar de novo, de poder, com essa oportunidade de reiniciar. Fecha os teus olhos, coloca tudo isso diante de Deus, abraça a pessoa que está aí com você, na tua família, na tua casa. Vamos juntar a nossa fé neste momento. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos crucificar aquilo que precisa crucificar para poder nascer a maravilha que é Cristo em nós. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus. Apresento a Ti cada irmão, cada irmã que nos vê agora, cada pessoa. O Senhor conhece cada um. Muitas vezes para nós é difícil crucificar as coisas que precisamos deixar para trás. Mas como é maravilhoso quando o grão de trigo morre dentro de nós e os frutos começam a aparecer na nossa alma, nessa nossa relação com Jesus. Ajuda-nos a caminhar com Cristo. Ajude-nos a sermos bons discípulos de Jesus, nosso líder. Jesus, meu líder, meu Senhor, meu Rei, meu Mestre. Ajuda-nos que nós tenhamos a coragem de dizer, como Paulo, vivo não mais aquele eu, mas Cristo.
coragem de Cristo, a ternura de Cristo, o perdão de Cristo, a determinação de Cristo. Vive em nós. Nós possamos ser uma igreja em que Cristo viva em nós. E quando nós falharmos, quando nós cairmos da beleza desse modelo que é Jesus para nós, quando nós não conseguirmos ser como é o nosso Rei Jesus, que a Tua graça nos levante, que possamos viver pela fé em Ti, nos lembrar de Ti, nos lembrar da Tua graça, que nos levanta, nos anima. Em nome de Jesus, seja com meu irmão, seja com minha irmã. Coloca teu pedido agora diante do Senhor. Pai, alguns pedem a Ti agora proteção. Neste tempo de pandemia, que a Tua mão esteja sobre Teu povo, para nos livrar do mal, nos livrar da peste perniciosa, do laço do passarinheiro. Estende as Tuas asas sobre Teu povo, em nome de Jesus, para nos livrar do maligno. Seja a provisão para aquele que está aflito, em nome de Jesus. Abençoa aquele que está enfermo com a Tua cura. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Os joelhos se dobram, o coração descansa, a alma se prende a Deus, sua esperança, e eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre a minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre a minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. Aleluia. E nós, Senhor, e nós nunca mais viver ao vento, nunca
te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça te encontrar pra conversar. Aleluia. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Eu queria só lembrar você de não se esquecer de compartilhar o vídeo, compartilhar, estimular cada pessoa da tua família, os teus conhecidos, a se inscreverem no nosso canal, para a gente poder crescer. Nós estamos com 320 inscritos, nós precisamos da tua ajuda para crescer isso. Você que tem colegas no trabalho, nós estamos editando a palavra. Você pode mandar o culto inteiro, e você pode mandar só a palavra que já está sendo editada. Daqui a 2 dias mais ou menos essa palavra já estará editada para você poder compartilhar, ou compartilhar o culto, e aí a palavra vai como está, como foi pregada, e com louvor, esse louvor maravilhoso que nós tivemos hoje. Queria agradecer aqui aos irmãos, ao Juliano, ao Leandro, que está aqui na mesa operando. Nos perdoe a falha que ocorreu, infelizmente às vezes dá uma oscilação na internet, muita gente usando a internet nesse horário, por isso acontecem essas coisas. Obrigado, Sara, obrigado, Josenec, que está ali intercedendo, fazendo a sua intercessão. Deus te abençoe, levanta a tua mão. Pai, obrigado por cada irmão, por cada irmã, por este culto maravilhoso. Obrigado, Pai, por tudo que nós recebemos nesta manhã, nós te louvamos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, em nome de Jesus. Vá para a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, estrada que corre pro mar, vento que abre o caminho, é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, rocha que mata minha sede, é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira medo. Me faz de ser Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, é mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte.
morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até me encontrar contigo, Senhor. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, eu vou ficar lá até me encontrar contigo, Senhor. Glória somente a Ti. Obrigado por essa manhã maravilhosa em Tua presença. Obrigado, irmãos. Fiquem com Deus nessa manhã maravilhosa.